Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje, Nutri, vamos abordar um tema que vai te ajudar muito nos seus atendimentos nutricionais. Bom, o tema de hoje é 4 erros gravíssimos que você pode estar cometendo na hora de modular a microbiota intestinal do seu paciente. Então, bora lá? Bom, meu povo, existem alguns erros que podem atrapalhar e muito o processo de modulação intestinal. Então é muito importante, além da gente aprender como fazer uma modulação intestinal correta, saber quais erros são esses e tentar fugir e minimizar ao máximo esses erros que podem ser cometidos. Inclusive, eu já cometi alguns desses erros, principalmente no meu início, quando eu não sabia muito bem como conduzir uma modulação intestinal, quando a gente não tinha exames para nos dizer o que estava acontecendo com a microbiota do paciente. E aqui eu quero destacar esses 4 erros para que você não erre na hora de modular a microbiota intestinal do seu paciente. Bom, o primeiro erro e o clássico é: o profissional não sabe diagnosticar disbiose. Isso é um erro grave porque a disbiose, a gente tem vários tipos de disbiose, de alterações que podem estar acontecendo ali na microbiota intestinal do paciente. Desde a SIBO, que é um tipo de disbiose, onde a gente tem um crescimento anormal de bactérias, como alterações ali que incluem redução, dessas bactérias no intestino, que pode ter um aumento de bactérias pró-inflamatórias, associado ou não à redução das bactérias marcadoras de saúde, e que tudo isso vai trazer um impacto negativo para a microbiota do paciente. Quando a gente não sabe se o paciente tem ou não tem disbiose e a gente faz ali o uso de probióticos principalmente, se a gente aplica ele no momento errado, a gente pode piorar muito mais os sintomas do paciente e trazer esse malefício para a saúde dele. Então é importante, primeiro, a gente entender se o paciente tem ou não tem disbiose. E se essa disbiose ela é de caráter de aumento de bactérias no intestino delgado ou de redução dessas bactérias ou alguma alteração na função que está ocorrendo numa parte mais distal desse intestino. Então é importante identificar esse cenário no paciente antes de iniciar a modulação intestinal. E aí eu já quero puxar o gancho pro segundo erro gravíssimo, que é o profissional achar que probiótico é modular a microbiota intestinal. Muitos profissionais que começam a ver na boca do povo circulando modulação intestinal, probiótico, que acaba sendo ali uma associação quase que direta, que probiótico é modulação intestinal, se tornaram sinônimos, não sei por que motivo. E os profissionais que não têm entendimento completo dessa questão da modulação intestinal, o que é, quais são os passos, como se faz, o que não é, como é que eu vou começar, por onde começo e o que é isso, o profissional acaba optando por prescrever probióticos, e lembrando, probióticos não é sinônimo de modulação intestinal. A simples aplicação de probiótico não significa que você está fazendo uma modulação no seu paciente. Como eu comentei, existem situações onde o probiótico ele pode piorar, como por exemplo na SIBO. A gente tem um aumento de bactérias, incluir mais bactérias pode trazer alguns efeitos deletérios para a saúde desse paciente, piorando a sintomatologia dele. Então, a modulação ela é algo muito mais profundo do que um único suplemento que contém bactérias. A gente tem várias opções de outros suplementos. A gente tem vídeos aqui no canal, vou deixar no card para vocês, que falam então desses suplementos que podem auxiliar nessa modulação intestinal. E acima de tudo, a dieta é o protagonista.
nessa modulação intestinal e é importante a gente ver como está a dieta desse paciente, né? Fazer as melhorias para que esse paciente tenha, então, de fato, uma modulação intestinal correta. Então, a questão do probiótico é que ele não é o único elemento utilizado numa modulação intestinal. Ele tem um momento certo de entrar numa modulação intestinal para que realmente a gente consiga extrair esses benefícios do probiótico e que o profissional precisa ter esse entendimento para conduzir de forma correta uma modulação intestinal no seu paciente. O terceiro erro grave é não promover mudança no estilo de vida. Tem muita correlação com esse que a gente acabou de falar, né? Quando a gente fala de modulação intestinal, é importante a gente entender alguns pontos. A microbiota, ela sofre influência de vários fatores. Fatores ambientais que a gente consegue modificar, como a dieta, atividade física, sono de qualidade, entre outros pontos. E também os fatores intrínsecos do paciente, como a genética, por exemplo. Então, parte da microbiota é influenciada por uma genética. Indivíduos com uma genética boa vão ser beneficiados. Indivíduos com uma genética não tão boa assim, eles podem ter uma influência negativa sobre a microbiota e isso sim pode atrapalhar um pouco a manutenção desse equilíbrio. Mas a gente vai controlar muito bem, trabalhar os outros fatores que são modificáveis, uma vez que genética não é modificável, né? E tentar reverter essa situação, né? Lembrando que a genética de um indivíduo, ela não é uma condenação de que ele vai viver para sempre naquela situação negativa. Muitas vezes, o fator ambiental, ele vai ter um impacto muito maior, tanto modulando esses genes, como também sobre a microbiota do que os genes. Então, a modulação intestinal, como eu comentei, ela engloba vários passos, várias mudanças, que inclui o estilo de vida. Eu vejo alguns protocolos que são aplicados por profissionais, onde a mudança do estilo de vida é um dos últimos passos. E eu acredito que ele tem que ser um dos primeiros passos. Se a gente quer organizar uma casa, a gente precisa trabalhar o que é deficitário, o que está precisando ser arrumado. E o estilo de vida das pessoas, cada vez mais, está alterado, principalmente nesse contexto que a gente vivenciou, onde modificou muito o padrão dietético das pessoas, as escolhas alimentares, a questão da atividade física que reduziu, a questão do estresse que aumentou e o sono que ficou com uma qualidade muito ruim. E todos esses elementos que eu estou comentando aqui, eles são pontos importantes para uma saúde geral e também da microbiota, porque ela é influenciada pela dieta, pela atividade física, também é influenciada por estresse, por sono e outros fatores que a gente pode considerar. O quarto e último erro gravíssimo, não menos importante nem mais importante que os demais, afinal todos têm sua importância, é seguir um protocolo igual para todos os pacientes. Bom, todo ser é único. E quando a gente fala de microbiota, eu arrisco a dizer que é o único elemento que nos compõe, que nos forma, que nos torna tão único. Os genes, né, a gente sempre vai ter ali similaridades. Por exemplo, quando a gente fala de gêmeos univitelíneos, eles vão ter genes, genética idêntica. Então, no mundo, dependendo da situação, você pode encontrar alguém com a genética exatamente igual à sua, né? Levando para esse caso dos gêmeos. A microbiota de gêmeos univitelíneos, elas são diferentes e são únicas. Então, é algo que não se repete em nenhum ser. E desta forma, cada ser vai responder de uma forma diferente ao tratamento que é conduzido. E nesse ponto é importante a gente entender que essas diferenças, essa particularidade, não nos permite colocar todo mundo num protocolo único e
que vai servir para todo mundo e que vai funcionar para todo mundo. Alguns programas, como o 4R e os 6Rs, e eu vou deixar aqui também no card um vídeo sobre minha opinião com relação a esses programas, eles não vão funcionar da mesma forma para todo mundo, porque ele tem um passo a passo que segue ali uma regra como se todo mundo estivesse iniciando no mesmo estágio. A gente pode ter situações de desbiose em indivíduos que são super saudáveis, têm um estilo de vida maravilhoso, mas eles apresentam alguma doença ou fazem uso de algum medicamento contínuo que pode sempre estar levando essa microbiota para o desequilíbrio e ele nunca conseguir, via alimentação apenas, manter uma microbiota equilibrada, precisando ali utilizar como coadjuvante alguns suplementos para levar a esse equilíbrio. A gente pode ter indivíduos que têm um estilo de vida muito desregrado e encontrar um cenário de equilíbrio, porque dentro daquele cenário de estilo de vida que não seria pró-microbiota, a gente tem outros fatores que estão puxando essa microbiota para um equilíbrio. Às vezes é um indivíduo que não tem um sono regular. Por exemplo, um profissional da área da saúde que faz plantões constantemente, de 24 horas e não tem um sono regular nesses períodos, mas que em contrapartida ele se alimenta bem, se exercita, ele tem uma genética muito boa. Isso pode acabar puxando essa microbiota mais para o estágio de equilíbrio e contribuindo com a manutenção do equilíbrio dessa microbiota. Então, esses pontos de individualidade de cada ser é uma caixinha de surpresa, porque cada um vai ter uma microbiota que pode ser mais favorável para equilíbrio ou menos favorável para equilíbrio. E todas as condições às quais ela se expõe ao longo da vida, no início da vida e, principalmente ao longo da vida, vão determinar, então, como essa microbiota se comporta perante tudo isso. Então, esses são alguns erros que a gente pode encontrar sendo cometidos pelo profissional da área da saúde na hora de modular a microbiota. E para recapitular e fazer esse resumo, vamos então relembrar quais são esses 4 erros gravíssimos na hora de modular a microbiota intestinal. O primeiro é não saber se o paciente tem disbiose e qual tipo de disbiose ele tem. O segundo é achar que o probiótico ele é modular a microbiota intestinal. O terceiro é não considerar a mudança do estilo de vida como um ponto importante na modulação intestinal. E o quarto é acreditar que protocolos fechados vai servir para todo mundo da mesma forma e a gente vai ter sempre efeitos positivos. Bom, Nutri, eu espero que esse vídeo tenha auxiliado e que se você está cometendo algum desses erros, que você consiga refletir e reverter essa situação. E se você quer alguma dica minha, ajuda, estratégia para reverter algum desses erros, coloca aqui embaixo qual ou quais deles você vem cometendo, que eu vou responder com uma estratégia para você parar de cometer esse erro, para você já começar a aplicar nos seus atendimentos e não errar mais. Bom, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e fazer mais vídeos como esse. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, que a gente tem vídeo toda terça, toda quinta, para você ficar por dentro das novidades sobre esse universo incrível da modulação intestinal. Um grande beijo, até a próxima, tchau!